eu acredito a Deus usando o seu Dário como instrumento. Então, a gente vai falar um pouquinho disso. Eu tenho plena convicção de que Deus me colocou na vida do seu Dário, né, no método Destiny, e foi para restaurar essa família. Na época eu não tinha esse discernimento, né, Lidiane? Eu não sabia o que viria, mas depois de passado aí quase 8 meses, eu estar aqui ao lado, casado, com a mãe do meu filho, depois de quase 12 anos de separação, é fruto do agir de Deus e, principalmente, seguindo aqui as instruções, as diretrizes desse meu mentor, amigo e irmão aqui, que é o seu Dário. Mais uma vez, seu Dário, sabe que nós te amamos, somos muito gratos pela sua vida, vou buscar sempre honrá-lo, porque o que você fez não só por mim, mas pelo João Vitor, pela minha família, eu não consigo explanar isso de outra forma, a não ser dizendo o quanto nós somos abençoados por ter te conhecido. Amém, obrigado. Bom, eu quero também dizer para vocês que vocês estão sendo um exemplo de um casal que cumpre as instruções bíblicas. Eu falo que não há mudanças, não há transformação na vida do ser humano se ele não se tornar um praticante da palavra de Deus. É o que vocês estão fazendo. É o que vocês estão fazendo. Vocês receberam a instrução. Toda instrução bíblica, Tiago, Lidiane, ela é seguida de promessas. Olha só, hoje, depois de 8 meses, vocês estavam separados, eu conheci a história inicial de vocês estão aqui fazendo um podcast. Já estão transferindo para a próxima geração o que Deus já fez na vida de vocês nesses 8 meses. Então, por quê? Porque eu percebi que vocês estão cumprindo as instruções bíblicas, porque eu recebo e passo para vocês. É uma decisão, porque toda decisão ela mexe no mundo espiritual. Se você decidir cumprir as instruções, Deus vai cumprir as promessas na vida de vocês. É o que está acontecendo. Você imagina, no mundo espiritual, como funciona isso? Uma restauração. Né? Eu me lembro que você se batizou, né? Batizei dia 29 de setembro. Então, olha só, você está cumprindo tudo que está escrito nos princípios milenares, né? na palavra. E eu repito isso. Quando eu cumpro princípios, Deus cumpre promessas. Agora, presta atenção quando eu falo no sobrenatural. Você estava na lista da morte. Deus tirou vocês de lá e colocou na lista da vida. Porque depois que vocês aceitam Jesus, a Bíblia diz que ele transfere você do império das trevas e vai para o reino do Filho do seu amor. É sobrenatural. É sobrenatural. Você imagina, você está na lista da morte eterna. Agora você está na lista da vida eterna com Ele. É um diferencial muito forte. Então, e eu vou dizer para vocês dois que nem todos os casais tomam a decisão que vocês tomaram. Não, vamos seguir essas instruções na risca. Vamos ouvir. Por exemplo, eu acho que, eu estava comentando ainda agora sobre isso, ouvir é um ato de amor. Por isso que eu gasto tempo ouvindo vocês. Porque é importante você investir tempo de qualidade, principalmente nos casais. Isso é uma característica minha. Eu ouço até o final. Primeiro, Tiago e Lidiane, eu digo para vocês que divórcio é uma tragédia. Vocês sabem disso. É verdade. Sim. Divórcio é uma tragédia, afeta toda a descendência. Olha, o divórcio é uma tragédia que não só afeta toda a descendência, mas abre legalidade para o inimigo. Por exemplo, você sabia que para o adolescente, para o filho novo, criança, vou dizer criança também, o pior luto para ele não é a morte, não, é o divórcio. É o divórcio. Ele sofre muito. Tem não sei quantos meses atrás, eu fiz uma palestra para 300 adolescentes. E depois pedi no final para que eles escrevessem uma carta para mim. Eles escreveram. Muitos falaram sobre isso. Da ausência do pai, né? Eles viram o divórcio dos pais, como sofreram. Uma
foi para o lado do homossexualismo, outra se cortou. Então, o divórcio abre legalidade. E vocês tomaram uma decisão muito forte no mundo espiritual de voltar a se unir, né? E agora, Tiago, você pode exercer a plenitude da paternidade, porque você agora tem a Lidiane como mulher sábia. 3 coisas que precisa ter na casa, que eu sempre falo, você que está nos assistindo, nos ouvindo. Olha, 3 coisas. Você precisa, primeiro, precisa ter paternidade. 1. Depois, mulher sábia. Número 2. E 3, um altar de adoração. Eu já digo para você que, se você está ouvindo esse podcast, você vai nos acompanhar, eu quero dar um conselho para você. Procure estar do lado dos sábios. Procure conselheiro. Você não pode tomar mais nenhuma decisão, como vocês estão fazendo aqui. Todas as decisões impressionantes, vocês me consultam. É importante isso. Porque a Bíblia diz que na multidão de conselhos tem êxito. É só você cumprir os princípios milenares, está escrito lá. É o que vocês estão fazendo, vocês estão no caminho certo. O terceiro, né, o que eu digo, você precisa ter intercessores. Muitas pessoas me perguntam, mas como é que eu faço para ter intercessores? Primeiro, se vocês se batizaram, vocês tomaram essa decisão, vocês precisam entender que vocês já têm a marca de Cristo. Vocês já têm a marca de... O que vocês estão fazendo, já transmitindo o que Deus fez na vida de vocês, é muito poderoso, muito poderoso. Agora, o que vocês precisam? Ter os intercessores. Quem são os intercessores? São pessoas que já têm esse chamado de interceder, de se colocar na brecha por vocês. Por exemplo, eu sou um dos intercessores de vocês, vocês precisam ter mais. Mas, Senhor, tem misericórdia do Tiago, da Lidiane, do João Vitor e tal. É alguém que está intercedendo mesmo, né? Colocando na brecha por vocês. Eu estou repetindo isso, que é muito importante você entender. Tem muita gente que me pergunta, pastor, como é que eu quero procurar intercessor? Então, eu volto a falar. Você já tem a marca de Cristo, né? Sim. Você tem a marca de Cristo, você tem o Espírito Santo. Quem pode te ajudar? Quem é que vai lembrar você? Quem são os intercessores? É o Espírito Santo. Sim. Eu comecei a falar para vocês que o Espírito Santo é a nossa maior fonte de ajuda. Querido casal, se você que está nos ouvindo, nos assistindo, querido, eu vou te dar um conselho muito forte, né? Como o Tiago Barbosa falou, esse é um momento de conselho, né? Esse episódio aqui é mais de conselho. Diante de uma restauração de casamento, diante de mudanças e transformação, coisas novas que estão surgindo, né? Novos começos, Exato. E muito desse episódio é para você que está com um problema familiar também ainda, que ainda está brigando, está na dúvida se separa ou não separa. Então, isso é tanto para quem já está em processo de divórcio, que pode haver restauração a qualquer momento. Sempre é um momento de você colocar isso em oração. Meu casamento restaurou 11 anos depois. Então, serve tanto para você que já está separado, quanto para você que está em casa brigando, pensando em separar. Então, reflita. Como o pastor Dário já nos mencionou aqui, as consequências de um divórcio, não só para vocês, no mundo espiritual, mas principalmente para o seu filho, né? Nós já falamos em um episódio anterior, né, sobre a ausência de paternidade. Eu posso fazer uma pergunta? Pode, claro. Perguntar a Lidiane. Fazer uma pergunta importante. Como é que é uma mãe solteira? Excelente pergunta. Como é que é uma mãe solteira? Quais as dificuldades, as adversidades? Como é que você fez para chegar até aqui com o João Vitor? Foi tranquilo isso? Quando se fala já em divórcio, já não é nada tranquilo. Vem um peso não só para a criança, mas para a família em geral. E como mãe, você tem que pensar sempre em colocar a criança em primeiro lugar. O que passou pela minha cabeça? Eu tinha que ser e passar para ele, né? Foi o que a gente já havia comentado, né? Da nossa caminhada. Eu fiz questão de ser
um dos melhores amigas do pai do meu filho. Sempre falar bem dele, isso era para mim, apesar das nossas dificuldades, não foi mil maravilhas, a gente teve muita dificuldade no decorrer, mas ele podia não passar, às vezes não buscar, mas eu falava, seu papai herói está vindo. Nunca passou pela minha cabeça traçar outro perfil do pai dele, porque um pai merece honra, né? Merece muito respeito.